Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até os 2.200. Fica ligado aí se você de repente tá nessa faixa de rating, chegamos aí nos 1420. Vamos colocar aqui para jogar já a nossa primeira partida, começando aqui com a nossa inglesa com C4. Então venho jogando bastante com C4, G3 para fianquetar o bispo lá em G2. Controlando aí as nossas casas brancas, as casas centrais E4 e D5. Bom, ele veio jogando aí com Bispo B4, é uma espécie de variante Rossolimo com cores invertidas, ele quer trocar o Bispo pelo cavalo. Eu vou jogar com Cavalo F3, vou permitir essa troca. No match Kasparov e Karpov, teve várias partidas nesse tipo de posição, que o Kasparov ele jogava essas variantes da inglesa, permitindo a troca em C3, o Karpov tentando jogar posições semelhantes com Ninja Índia, com essa troca. Leva para posições muito desequilibradas, isso aqui é bem interessante de jogar dos dois lados. Eu particularmente eu gosto mais de brancas, tô gostando mais aí das posições de inglesa. Só que ele combinou com um E4 muito rápido, que aparentemente vai cair esse peão. Geralmente essas posições não se jogam E4 tão rápido assim. Pode chegar ao E4, mas um pouco mais para frente. Aqui depois de dama C2, ele vai ter que jogar D5, mas aí peão toma. Não tem tempo de jogar bispo F5. A verdade é que ele perdeu um peão. Como que ele vai defender o peão de E4 agora? Mas olha, ele veio jogando de uma forma bem teórica ali nos primeiros lances. Cavalo E5. De repente, esse lance ele consegue não perder um peão. Mas depois das trocas, o branco vai ter uma vantagem já por conta do par de bispos. Então já é uma posição boa para as brancas. Porque para justificar a troca do bispo pelo cavalo, o preto ele teria que... Deixa eu ver se... talvez eu ainda tenha um dama E4, dependendo de como ele jogar agora. Mas o que eu ia falar é o seguinte, para justificar a troca do bispo pelo cavalo, ele precisa manter os peões dobrados. Quando troca assim, já fica bem confortável. Bom, jogar o dama E4 cheque. Se ele jogar dama, cavalo E5, leva D4. E ele tinha ainda dama E6 para segurar a peça, mas aqui ele entregou um cavalo inteiro, que o cavalo ficou cravado, e depois de D4 eu já ganho a peça, trocando as damas e ficando aí com a peça inteira de vantagem no final. Ele abandonou a partida já, ele ainda tinha um dama E6 para segurar a casa, mas ele acabou não vendo que o cavalo ia ficar cravado, não sei se ele não pensou no próximo lance. E fizemos aqui, caramba, 100% de precisão. Essa aqui é novidade, eu acho que eu nunca tinha visto 100% de precisão aqui no chess.com. Olha, eu vou até mostrar aqui, eu não sei como é que eu mostro agora. Calma lá, porque... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Porque tá na... Deixa eu ver se tá na coisa certa, né? Porque se aparece a precisão aqui do lado. Vai ser meio manual, ó, gente. Aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né? Ó, 100% de precisão. Talvez já tenha acontecido uma vez ou outra isso, mas é raro dar 100% de precisão. É só quando a partida ela é muito curtinha mesmo. Mas essa aqui ainda teve alguns lances a mais. Porque geralmente dá 100% de precisão numa partida muito curta mesmo. Essa aqui teve... Não que essa tenha sido muito longa, mas teve alguns lances a mais ali. Vamos lá, então. Joguei C4, joguei a inglesa. E5, G3. Cavalo F6, bispo G2. Até aqui tudo normal. Deixa eu ver se o layout ficou tudo certo. Depois do improviso aqui. Bispo G2, tudo certo. Cavalo C6, cavalo C3, bispo B4. Bom, posição toda teórica é essa. E aí veio o E4 dele que interroga. É aquilo que eu estava comentando, que esse lance ainda é muito cedo de ser feito. Porque o peão vai ser atacado depois de cavalo G5. Ataque imediatamente E4. Então aqui
Seria mais interessante ele tomar em C3, por exemplo, jogar dama E7 ou trocar e rocar, por exemplo. Agora veio esse cavalo G5, dama C2 é o melhor mesmo. Aí veio o cavalo E5. Fora esse lance, o cavalo E5 ele tá perdendo imediatamente, né? Ele tá perdendo um peão, talvez jogar com E3, mas já vai ficar com um peão a menos. Ali ele tomou em C4 e veio a minha ideia de dar um cheque e ele era praticamente forçado a jogar com dama E6 na partida. Dama E6 e segura a peça. Só que eu tô com um par de bispos, posição muito confortável de jogar. Olha, o computador ele dá decisiva já. Caramba, interessante isso, né? Porque eu não tenho nada a mais nessa posição e ele já dá uma vantagem decisiva, ele dá mais de 3 pontos aqui. Caramba, é que o cavalo também sem casas, não consegue desenvolver. Essa eu achei interessante a avaliação. Mas ele não jogou isso, ele jogou o cavalo E5, que aí já é uma grande pendurada, que aí veio o D4 e já cai a peça inteira. Bom, mais uma inglesa aí fazendo pontinhos e essa fizemos aí 100% de precisão. Olha aí. Vamos lá para a próxima partida, então, jogando agora de pretas com E6, jogando uma francesa. E vamos ver qual variante que ele vai escolher. Bispo D3. Bom, contra bispo D3 eu acabo tendo que tomar em E4. Cavalo F6, ataca esse bispo. Agora bispo F3. Essa é uma variante menos usual. Bom, só que não se joga assim essa posição. Geralmente tira o bispo para F3. Acontece que o bispo, numa posição semi-aberta, uma posição aberta, é uma peça muito importante. Quando deixa trocar o cavalo pelo bispo, esse bispo ele pode fazer falta lá na frente. Então essa posição, por exemplo, o preto já está melhor já, por conta disso. Já temos o par de bispos. Agora eu vou desenvolver bispo E7, roque, cavalo D7, B6, bispo B7. A posição ela tá bem confortável de jogar. Dama G4. Interessante. Se F5, dama G7. E se dama D4, qual que é a ideia dele? Bom, eu não vi o que ele vai fazer contra a dama D4. Eu vou tomar então. Me deu uma peça. Olha só, ele tentou dar uma de malandro com, com o dama G4 ali, só que ele não percebeu que eu tô tomando... Eu podia tomar de qualquer jeito, na verdade. Só de peão que perde a dama, mas eu podia tomar de dama, podia tomar de bispo também. Jogar bispo D7 e ele tá jogando com peça a menos. Caramba, ele tiltou completamente. Ele tiltou muito na posição. Porque ele viu que entregou, aí já entregou a dama, já entregou todas as peças aqui. Bom, essa não tem muita análise. Vamos ver, será que dá quanto aqui? Eu ia falar, caramba, será que de novo 100% de precisão? Mas nessa não rolou. Essa deu 65 para ele e 89,3 para mim. Ele não gostou de alguma coisa já nos primeiros lances. Aqui, cavalo C3, duvidoso. Toma cuidado com as trocas de peças que você faz. Né? O tema das trocas é um tema estratégico muito importante. E deixar trocar assim o cavalo pelo bispo tão cedo não é uma boa. Aí bispo E7, ele achou um pouco passivo o meu bispo E7. Era melhor dama D5 direto. Aí veio esse dama G4. Ah, e ele não gosta do dama por D4 também. Acho que roque é mais forte. E aí veio a capivarada, entregou a peça. E aí o tilt tremendo. Bom, você já deve ter feito isso também nas suas partidas, né? Quem nunca tiltou na partida depois de dar uma pendurada e aí já entrega outra peça e já abandona de uma vez, ali queimado com a partida. Mas vamos lá para nossa próxima francesa, jogando aí contra a E4. Já vamos deixar o D5 de pré-move, que na francesa a ideia é sempre fazer o D5 no próximo lance para atacar o centro. Ele está pensando aí enquanto isso. Vamos jogar D5. E agora ele está
Pensando muito nos primeiros lances, né? Não é muito legal quando acontece isso, porque a gente sempre acha meio suspeito. Porque nos primeiros lances, geralmente o pessoal vai jogando um pouquinho mais rápido. Ele tá jogando tudo teórico aqui na francesa. Bom, agora fazer C5. Vamos ver até quando ele vai jogando teórico. Ele tá nesse padrão aí de ir pensando, uns 10 segundos por lance. Bom, agora o lance é D tomar C5. Agora já fez um lance meio suspeito, bispo B5. Vamos fazer cavalo C6. Esse não faz tanto sentido nesse tipo de posição. Então talvez o cara tá só pensando mesmo. Agora trocou o bispo pelo cavalo. De novo aquele tema da troca do bispo, que não é bom. Me deu o par de bispos já. Então isso aqui é estratégia, tá, gente? Então quando a gente fala de trocas de peça, tá relacionado à estratégia. E agora temos aí esse par de bispos. Eu posso jogar agora um bispo E7, desenvolvendo. Eu vou manter ali a tensão por mais tempo. Poderia jogar tomando em D4 também, ou jogando bispo A6. Foram lances que eu pensei, mas bispo E7 roque parece bem natural de jogar. E agora ele tá pensando de novo o que fazer. Posição um pouco chata já de jogar de brancas, porque o centro vai ser todo destruído e eu ainda tenho par de bispos. Isso não quer dizer que eu tô ganho nem nada desse tipo, mas a posição é mais fácil de jogar de pretas, bem mais fácil já. Ele jogou torre 1, que é um bom lance para proteger E5. E assim, tirando que ele trocou o bispo pelo cavalo, ele tá jogando bem firme nos primeiros lances. Agora bispo F4, talvez, dama D2, tentar desenvolver essas peças. É algo que faz sentido. Fora isso, eu não vejo outros lances para ele fazer. Tem que tirar o bispo, tem que desenvolver as peças. Tomar em C5, talvez. Tomar em C5 dá para considerar esse lance. Porque toma em C5, H3 já parece muito lento. Vou jogar bispo B7. Agora eu tô com ideias de tomar em C5. Agora essa ideia já não é nada boa dele. O cavalo fica lá no canto do tabuleiro. A gente vai conseguir abrir a posição de um jeito que as peças vão entrar muito rápido em jogo. Vou jogar agora com F6. Eu quero abrir a coluna F e ficar com um forte centro de peões. Esse tipo de lance tem que evitar fazer, especialmente que quando tem uma tensão muito grande no centro. Então, se está ali atacando o centro, tenta evitar esse tipo de lance. A prioridade ali é desenvolver as peças. Bom, tomei de bispo para ganhar um tempo em cima da dama. E agora posso pensar em jogar com E5, posso pensar em jogar com C5 em algum momento também. Eu vou ter que lidar primeiro com a ameaça de torre por E6, quando ele tirar essa dama, por exemplo, dama G4. Agora vamos fazer E5. E aí tem um forte centro de peões, combinado com um par de bispos. Coluna F aberta também vai dar ali algumas alegrias em breve. Dama E6, rei H8, não está acontecendo nada. E é isso. Estamos com uma vantagem grande aí na posição. De repente tirar o cavalo depois. Mas aqui ele tem uns probleminhas para resolver. Talvez voltar o cavalo para F3. Volta o cavalo para o centro. Foi o lance que ele fez até. Agora, pensando em jogar com E4. Porque se cavalo G5... aí eu não sei o que fazer contra cavalo G5. Essa pode ser uma ideia dele agora, cavalo G5. E4, cavalo G5, cavalo E5. Dama E6, cheque.
Rei H8. É, eu posso... É que é 4 cavalo G5, cavalo E5, dama H5. Aí eu tenho que jogar o bispo por G5, se eu for jogar isso. Porque H6 eu tô levando um cavalo E6. Bem que eu tenho dama E8 daí. Não, mas aí troca em E8, torre E8, cavalo C7. É, ele tem a ideia de cavalo G5 agora. Que é uma ideia interessante essa. Hum, como que eu posso lidar com isso? Porque H6 não é uma boa. Trazer um bispo para C8. Um cavalo C5 para bispo C8. Ah, de repente ele achou um lance e eu joguei um cavalo C5, ele pode jogar cavalo E5, aparentemente, né? É, cavalo E5, o que eu vou fazer agora? Tem que jogar bispo E5, torre E5, dama F6. É, eu que dei uma capivarada agora, entregando esse peão de E5. Não sei se eu vou ficar pior também com isso, mas não precisava ter jogado cavalo C5, claramente. Bom, ele não jogou. Eu vou jogar agora E4. Jogou bispo G5, que praticamente perde. Porque agora se ele tomar em F6 eu tomo de dama. Quando tirar o cavalo tá caindo em F2 com cheque. E se ele simplesmente tirar o cavalo, eu tô tomando a linha G5. É, ele teve a chance do cavalo E5, já ia complicar a partida. É, a posição ainda era delicada para ele, porque ele tá muito mal desenvolvido. Mas agora ele vai perder material. Acredito que o melhor é tomar mesmo em F6. Toma em F6, dama por F6 e agora cavalo G5 talvez. Dama por F2 cheque, RH2. Bom, vamos tomar de peão. Ele sacrifica um cavalo que não resolve a situação. Talvez ele queira jogar com torre de AD1 agora. É, mas dama C8, já tô trocando as damas. E se eu jogar um dama E7, que eu tô querendo manter a ameaça ali em G5, não deixar ele tirar esse cavalo. Porque agora se ele tomar em F6, eu tomo de dama e continuo o tema de tomar lá em F2. E assim, ele deu uma peça que não precisava. Ali ele tinha que tomar em F6 e cavalo G5 mesmo. Bom, tá pensando agora, mas aqui já é um pouco tarde já. Cavalo E5 ali atrás, ele... Não sei, a posição ia ficar bem complicada. Depois voltaremos ali naquela posição para ver o que acontecia se ele jogasse o cavalo E5. Ele veio com B4. Toma em G5. E agora ele provavelmente vai tomar de cavalo. Pensei em H6 daí. Se ele tomar em C5 eu tomo. Troca as damas. Sobra um bispo. Parece razoável já. Nada mal ficar com uma peça a mais. Então vamos jogar H6. Tem torre D7? Não, porque tem cavalo D7. Cavalo E4. Pode jogar cavalo E4 também. Mas aí dama G5 agora. Bom, ele vai tentar manter as damas com dama por E4. Parece a melhor alternativa aí pra ele. Mas aí eu faço dama tomar C5. Bom, ele deu um cheque. Tirar o rei pra H8. Tá caindo ali o peão de C5. Ele vai jogar ou dama por E4 ou torre por E4. Vai jogar essa posição e eu vou tomar esse peão ameaçando lá em F2. Essa aqui é a minha ideia. Ameacei o peão de F2. Posso até jogar um torre E8,
Que aí quando ele trocar tudo, fica dama e bispo contra 2 torres. Mas antes ele tem que defender F2. Eu ameacei tomar em F2. Ele vai jogar o quê? Torre D2, talvez? Eu posso pensar no torre 8 mesmo. Esse meu adversário, ele pensa bastante, o que é interessante aqui para essa faixa de rating e essas partidas de 10 minutos. É que assim, no caso, ele tá jogando com o GM aqui, mas eu acredito que ele deve fazer muitos pontos por pensar mais. Porque assim, você vê que ele sempre faz um lance razoável, assim, ele não tá chutando lances, né? Ele não deu nenhuma. Tirando um cavalo por E4 ali, mas ele não deu nenhuma capivarada assim na partida. Bom, vamos jogar aqui dama por C2. Se ele tomar esse bispo, tá tomando em D1 com cheque. Acho que ele vai tentar um último truque, ameaçar um mate, talvez um torre G4, por exemplo. Aí ele jogou torre E7, foi o último truque dele. Agora, voltar essa dama. Mas aí ele tá tomando em B7. O que eu faço agora? Bispo C8? Bispo C8 pode ser, né? Bispo C8. Que agora ameacei tomar em D7. E ele vai ter que tirar a dama para alguma casa na coluna D. Dama D6, dama D4. Dama D6 ou dama D4. Porque eu tô ameaçando tomar em D1. E a dama dele tá escrava. E aí quando ele tirar essa dama, ó, ele tirou a dama para D4, ameaçando o mate, inclusive. Vou voltar a dama para G6 para defender o mate. E agora eu quero tirar meu bispo. Jogar bispo F5, bispo E4. Bispo E4 não vai dar, né? Com essa torre em E7, a dama em D4, não vai dar para jogar bispo E4. Vamos tirar o bispo e tirar a torre para E8. Ele gastou todo o tempo. Todo o tempo, fez os lances razoáveis. Estratégia é melhor do que ficar jogando lances ao toque. O que muita gente faz aqui. Bom, agora jogar um torre D8. Se torre F5, talvez ele pudesse jogar torre F5 ali. Agora, se F4 ele tem torre G3. Mas eu tenho um torre D1 cheque agora. Dama D6 cheque. Ameacei a torre. E aí cai a torre de E7. Tá tudo defendido. Não tem mais temas de mate na posição. E aí ele deu uma chutada aqui também. O pessoal nesse episódio de hoje tá cheio de fazer isso, né? Começa a entregar as peças ali. Quase empatou. Mas ele ainda tem H5. Bom, e aí vem torre D1 conseguindo dar mate. Vamos fazer a revisão dessa partida, essa francesa, que começou ali meio suspeito, mas realmente ele só estava pensando. Então, 79,4 de precisão para ele, 89,5 para mim. Defesa francesa, posição bem jogada aqui, mas normalmente fazem D toma C5. Veio esse bispo B5 e a troca já não é uma boa. Lembra do par de bispos, o bispo geralmente ele joga mais do que o cavalo. Pois lances naturais, ele tinha que fazer aquele D por C5 mesmo. E aí vem o primeiro lance que interroga cavalo H2. O cavalo ele sai do centro, ele para de atacar o centro, fica lá no canto do tabuleiro. E aí eu já tenho a possibilidade de abrir a posição. Então, se o adversário está atrasado no desenvolvimento, ou então está com o rei no centro, começa a jogar passivo, experimenta abrir o centro, que assim as suas peças ficam muito ativas. Bom, e aqui eu joguei cavalo C5, que é muito ruim, né? Tinha que jogar o E4 mesmo. E4 e se cavalo G5... Aqui eu tinha que acertar algum lance. Dama E8. Eu cheguei a cogitar a dama E8. Devia ter insistido um pouquinho mais, que era o jeito mais natural de jogar. Cavalo C5 interroga duas, ele tem cavalo por E5, ganha o peão.
Assim, ainda tá complicado, mas de repente já tá um pouco melhor o branco na posição. Ele não viu que tava caindo um peão, jogou bispo G5 e interroga. Olha que várzea. Um interroga duas de um lado, o outro interroga duas do outro. E aí voltei a ficar ganho. Ele deu uma peça também. Aqui é aquele momento que a galera dos comentários aqui, o pessoal da comunidade já fala que bateu, caiu o Pix lá pra ele, né? Que eu dei a capivarada ali, entreguei, mas aí o Pix caiu. Ele não só interrogou, como entregou uma peça, entregou a partida inteira. Já foi tudo de uma vez. Bom, e aí daí pra frente temos aí uma peça inteira a mais. Já não tem muito jogo na posição. Bom, bora aqui para nossa próxima partida. Mas antes disso, se de repente você quer desenvolver suas habilidades no xadrez, eu quero aproveitar aqui para te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ali aprender desde os princípios básicos do jogo até os ensinamentos ali dos níveis mais avançados, seguindo as nossas trilhas de treinamento da Chessflix, onde você tem ali tudo que você precisa para evoluir no xadrez de acordo com o seu nível de jogo. Para entrar para a Chessflix, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo. E entrando para a lista de espera, você já recebe alguns conteúdos exclusivos que nós preparamos por aqui. E assim que for abrir uma nova turma, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial. Então já entra para a lista de espera para não ficar de fora aí da nossa próxima turma da Chessflix. E bora aqui para uma próxima partida. Deixa eu colocar aqui para jogar. Beleza, lançado aqui o desafio e vamos de C4. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Vamos de C4. Ele tá pensando. Eu sei que não é fácil jogar contra a inglesa, então ele já tá pensando ali no lance 1. Vamos fianquetar o bispo, G3, bispo G2. Virou uma siciliana com cores invertidas. É como se ele estivesse jogando uma siciliana fechada. Por isso eu desenvolvi o meu cavalo para E2 e não para F3. Porque leva para essas posições de siciliana fechada que eu posso jogar com D4 agora. Porque geralmente quando ele joga assim com E5 e F5, ele tá com ideias mais agressivas, ele tá querendo atacar na ala do rei. Por isso que faz sentido eu atacar o centro já, tentar abrir esse centro. Porque a melhor forma de você enfrentar um ataque na ala é contra-atacando no centro. Eu vou inclusive fazer isso de novo, jogando aqui com F3. Já ataca o centro, ataque E4. E no caso de tomar, bispo toma, eu aumento o controle da casa de D5. Bom, agora eu posso tomar de peão. Abriu toda a posição e a consequência disso é que minhas peças estão muito ativas, especialmente o bispo de F3. É uma peça muito ativa. Ele não me entregou um peão aqui, cavalo por E4, bispo por E4. Qual que é a ideia dele? Talvez bispo H3, torre por F8, mas não tá claro isso que ele tá fazendo. Se torre por F1, dama F1. Jogou com bispo G4. Interessante. Bispo P3, tô ficando muito... com as peças muito penduradas aqui. Bispo B2 talvez seja melhor. Não sei exatamente agora se vamos com bispo B2 ou com bispo E3. Jogar bispo B2. Para defender simplesmente o peão de D4. Agora a dama toma. E se jogar bispo E2, dama E2, o detalhe é que agora o peão de D4 está defendido. Trocar as damas? Caramba, mas aí você simplifica a minha vida quando troca as damas. Eu tiro o cavalo para F4, está defendido. E, bom, temos aí um peão a mais, peão de vantagem. Ele ainda pode tentar um bispo F6 para lutar.
É o que ele faz. E... Bom, cavalo D5, talvez um H3 primeiro. H3, bispo D7, torre D1. Se jogar com G5... pode ter esse G5 ali. Bom, vamos ver como defender esse peão de D4. Na última, bispo C6, mas é um lance que eu não quero fazer. Se eu jogar bispo D5 e bispo E6 para trocar, cavalo toma torre E8. Aí também não tô conseguindo defender. Caramba, como que eu defendo esse peão? Vou jogar H3. H3 atacando o bispo. Bispo D7. Jogou com bispo C8. Agora eu faço torre D1, defendendo o peão de D4. Ele tem um G5 para ganhar o peão de H3. Mas aí eu dou cheque em D5. E quando tirar o rei eu faço cavalo E6. Bom, ele jogou torre E8. Agora eu tenho tempo de dar um cheque. E rei F2, talvez. Vamos de rei F2 para vigiar E2, E3 também. Se G5 de novo, eu tenho cavalo H5. E é isso, temos aí um peão a mais. Tentar converter agora essa vantagem do peão a mais. Tô querendo jogar o quê? Um torre... Ainda faltam uns detalhezinhos aqui para ganhar essa partida. Ainda tenho que tomar uns cuidados. Mas agora H4. Aqui talvez eu tenha consolidado, porque o que incomodava mais era ficar defendendo o peão. Ficar ali na defesa desse peão de D4. Se torre 1, ele troca e cavalo B4. Usei bispo E4. Tome em A2, tome em B7. Eu posso jogar esse para simplificar. Jogar esse torre 1. Caminho mais simples sempre é o caminho da simplificação. Então vamos simplificar para jogar o final com um peão a mais e par de bispos. Se jogar cavalo B4 agora, eu volto o bispo para E4. Controla aí os duplos. E se tomar em A2, eu tomo em B7. E se não fizer nada, eu jogo A3, expulsando. Bom, agora eu tomo em B7. Vamos trazer o rei para D2, ativar o nosso rei. Tirar a casa D3 dele, ameacei um bispo A3, praticamente ganhando já. Porque bispo A3, A5, eu troco tudo e disparo o peão de C. Não tem como defender. Vou jogar bispo A3. E aí eu tô com essa ideia. Por exemplo, rei G8, eu simplifico de novo. Toma, toma, C5. Toma, toma, rei F8. Aqui. É justamente o que vai acontecer na partida. Que agora o peão ele dispara e ele não consegue segurar mais esse peão. Vou jogar tomando em C5. Uma coisa que te dá uma confiança grande na hora de jogar esses finais é você conhecer pelo menos os finais básicos. Então, por exemplo, um final de bispo de mesma cor, final de peões. Então, você conhecendo alguns finais básicos, você consegue trocar as peças com mais confiança, sabendo assim o resultado, sabendo exatamente o que vai acontecer na sua partida. Igual ali nas trilhas de treinamento da Chessflix que eu mostrei, tem as aulas de finais, onde você consegue aprender sobre aqueles finais que todo jogador deve conhecer. E assim, talvez não caia exatamente naquele final, mas você já tem um exemplo de como jogar aquela posição, de como tentar converter aquela vantagem. Então, e os finais repetem muito os temas. Agora, bom, tem uma peça a mais, vai cair esse peão de B4.
que ele vai ficar em Zug. Agora ele não consegue manter a posição, vai jogar rei C5, rei E4, rei acaba passando. E aí vai cair os peões dele, não tem o que fazer. Mas ali atrás a ideia de trocar o bispo pelo cavalo, avançar um peão, é muito de conhecer as simplificações. Bom, vem rei C4 agora, rei B4. Acho que agora ele já vai abandonar a partida. Porque aí ficou muito claro o que vai rolar aí nos próximos lances. Vamos fazer aqui uma revisão rápida então dessa nossa inglesa. Deu aqui 91.2 de precisão, 84 de precisão para ele. Ele deu uma precisão alta aí para o meu adversário também, porque ele jogou razoavelmente bem mesmo a partida. Então, posição toda teórica, essa siciliana fechada com cores invertidas, mas aqui ele debilitou a casa D5, que já cria algumas fraquezas. E essa posição que surge já está um pouco difícil de jogar, porque tem essa casa fraca, o peão fraco, abriu a diagonal com F5, casa E6 fraca também. Então tem várias casas que eu posso explorar. Ele me deu um peão. Bispo E3, olha só, eu fiquei ali, bispo E3 ou bispo B2? Bispo E3, bispo B2, era melhor bispo E3, segundo ele. Mas ele me ajudou demais, porque ó, quando você tá com peão a menos, você não quer trocar damas, você quer manter as damas. Aí ele foi ajudando com isso, ajudando nas simplificações. Ó, trocou, ajudou, aí ajuda. Sempre que ele troca a peça, ele vai ajudando, que eu tenho um peão a mais, ele vai facilitando a minha tarefa. Essa aqui foi interessante até para entender isso, entender o momento das simplificações. Gente, mas então é isso. Vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal.